Shalom Adonai, que a graça do Senhor superabunde no meu, no seu, no nosso coração e de tantos quanto o Senhor alcançar a partir desse momento em que nos conectamos para buscar aí grandes possibilidades, ampliando esse leque de alcance, a fim de que possamos juntos ser grandiosamente edificados com cada tema proposto aqui, que cumpre esse propósito. De uma vez sendo edificado, edificar você, e você sendo edificado, edificar tantos quanto o Senhor colocar no seu caminho. Então, que o Senhor nos abençoe. Estamos iniciando a nossa caminhada e hoje nós teremos a presença do nosso pastor Samuel Pereira, da Igreja Metodista Wesleyana, lá em Maceió, um pastor jovem e que nos traz aí a sua contribuição, sim, a contribuição a respeito deste tema que realmente é relevante para os nossos tempos, sabendo da extrema necessidade de uma renovação, uma ampliação e uma inclusão do jovem nesse grande propósito de Deus que visa alcançar um número cada vez maior. Então você, o nosso convidado, tem estado conosco aqui todos os dias a partir das 17 horas e hoje não será diferente. Hoje o tema é referenciais que se tornaram, que foram legado para jovens vocacionados. Então nós vamos abrir aqui o nosso leque de orientações, de destacando alguns personagens. Vamos estar num bate-papo muito interessante. Nosso pastor Samuel Pereira já entrou, eu vou aqui acioná-lo, eu vou aqui chamá-lo e a gente vai estar junto de Jesus. Vamos esperar o nosso pastor, você que já está chegando, que já está se conectando, vai aí se preparando para que o Senhor possa verdadeiramente te alcançar. Porque esse é o propósito, essa é a estratégia, sermos alcançados pelo Senhor. Que possamos ser esse canal de bênção para a sua vida e que você também, meu amado, minha amada, seja esse canal de bênção para as nossas vidas. Nosso pastor já está se conectando. Paz, pastor Sérgio. Opa, graça e paz. Louvado seja Deus. Estou ouvindo bem. Chegou o nosso irmão Wilson aí, que já acabou de entrar também, a nossa irmã Sheila. Amém, minha sobrinha Sheila. Rick. Albano. Eles são discípulos. Glória a Deus. E vão aprender muito hoje aqui, vão ser muito edificados e vão nos ajudar também, né, pastor? Participando, interagindo, colocando a sua pergunta aí. De repente, eles têm um referencial na vida deles que reflete essa realidade do chamado. Pode dividir conosco também. Ou algum anseio, alguma pergunta, alguma colocação que possa nos ajudar a melhorar a nossa argumentação no nível de bate-papo. Não é mesmo, pastor? Verdade, pastor. Isso mesmo. Estamos esperando mais alguns irmãos entrar, né? Para eles poderem contribuir, não perderem nada, em nenhum momento. Eu quero ver se... Ô, pastor, eu posso virar meu celular assim? Ou fica ruim para o senhor? Não, fica virado para mim, a imagem. Deitado, né? Fica deitado. Eu também já tentei fazer, mas não consegui, ele deitava. E como eu não consegui fazer ele ficar em pé, eu falei, então vou deixar do jeito que está. Até que eu aprenda a melhorar. Ou então compre uma outra ferramenta, né? Tem mais alguns irmãos entrando aí. Então. O Tom tá chegando. Bora lá, Tom, vai chamando os irmãos aí. Isso, passou mais alguém aí em cima. Tô aguardando também alguns pastores aqui do distrito, o pastor Ivanildo, que disse que está conectado com a gente. Tem o nosso irmão também, que eu não sei, ele tentou desde ontem conectar conosco, mas ele não consegue, ele entra pela página da igreja, eu fico até vendo ele aqui, a página da igreja dele. Eu vejo aqui que ele entrou, mas eu não vejo ele entrando na nossa live. Eu acho que ele não está entrando no endereço. Aí, chegou, seja bem-vindo, pastor Ivanildo. Amém. Amém. Vamos iniciar, enquanto nós esperamos o irmão chegar, o irmão pode abrir orando, pedir a Deus que nos ilumine hoje o entendimento, que possa melhorar a nossa aqui capacidade de pensar, para que possa envolver os nossos irmãos aí. Fique à vontade, Amém. Meu pastor. Vamos orar. Ó Pai, nós queremos te render graça, Senhor. Te agradecer
por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado hoje, essa oportunidade, Senhor, de aprender mais da Tua palavra, de conhecer quem Tu és. Tu és santo, ó Deus, e nós Te bendizemos o nome. Queremos, ó Deus, através dessa rede social, através desse meio, dessa ferramenta que o Senhor tem nos dado, abençoar a vida, Senhor, de tantos jovens, tantos pastores, colegas nossos, que estão aí no ministério, ó Pai. Ó Deus, que tudo quanto nós venhamos falar, Senhor, discutir nessa live, seja uma ferramenta abençoadora na vida dos Teus filhos. Que os Teus filhos possam crescer na palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos desde já e Te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Chegou mais alguém, João Lucas, Sandra. A Sandra é minha irmã também, ó, coisa boa. Glórias a Deus. Pastor, enquanto eles estão aí conectando, né, o senhor é original do Rio, né, e hoje está... Isso, hoje eu estou aqui em Minas Gerais. Isso. Comecei meu ministério lá no Rio de Janeiro. A minha esposa até estava comentando, nós estávamos conversando a respeito da importância da influência familiar para o despertar do chamado, não é? E aí eu cito dois exemplos já, a gente já entrar, já emergir. O exemplo do Silas Malafaia e o exemplo do Marcos Feliciano. O Silas Malafaia, ele afirma que ele é de uma linhagem ministerial, né? Ele é filho, parece que o avô dele também é de ministério. Então, praticamente, ele cresceu respirando o chamado. E foi, com toda certeza, capacitado, envolvido, imergido. E hoje a gente vê o diferencial, né? Não quero dizer que ele esteja no nível acima, muito acima dos outros, que também não tiveram essa origem. Por isso que eu destaquei também o Marcos Feliciano, porque na contramão o Marcos Feliciano fala, em um dos seus testemunhos, que ele não vem dessa linhagem e que ele sente realmente algo que ficou faltando na sua caminhada ministerial. Ele procurou, ele correu atrás, ele se esforçou, ele buscou esse conhecimento, mas ele sabe sim que tem um diferencial. Então já são duas vertentes que a gente já abre aqui, porque a gente está lidando com pessoas tanto que é filha de pastor, neta de pastor, nasceram no lar cristão, e às vezes estão aí envolvidas em conflitos a respeito do chamado, assim como temos pessoas que, pastor, eu não nasci em nada disso, pelo contrário, eu fui uma pessoa largada mais da sociedade, o Senhor me alcançou pela misericórdia, e hoje se eu sou usado é porque Deus está me iluminando. Você também pode parte do chamado, não é mesmo? O pastor é de linhagem sacerdotal? Olha, eu fui igrejado na Assembleia de Deus. Então, assim, eu tenho vários referenciais que a gente vai apresentar aqui. Inclusive, eu escrevi um livro, A Missão e Seus Missionários, que ele tem ele é rico em biografias, e eu cito vários aqui. Só de missionário eu devo citar em torno de 25. Então, foi onde eu me inspirei para escrever a respeito dessas pessoas, desses personagens, que eu fiz alguma extração. A gente vai comentar lá na frente. Bom, eu fui igrejado pelo meu avô, né? Eu sou filho de 8, hoje sou 8 irmãos, e eu era o único que meu avô chegava em casa e ele pegava e levava para EBD. E eu ficava, às vezes, meio triste, meio revoltado, porque eu queria soltar pipa. E ele pegava, não, você vai para a EBD. No domingão de sol, a EBD era 1h da tarde. No melhor da pipa, no melhor do vento, ele me pegava e me levava. Mas isso fez uma diferença na minha vida, né? Eu não sabia qual era o propósito. E eu procurei me inspirar nessa minha caminhada, comecei cedo, mas eu confesso que a maior fonte inspiradora da minha vida foi no berço familiar de educação cristã, do meu avô, que passou para minha mãe. E o meu avô, uma coisa que eu guardo dele, é que ele repetia, até nos últimos dias que eu tive contato com ele, toda vez que eu ia conversar com ele, a história de José para mim. Eu decorei a história de José, de tanto ele contar. E eu ficava sem entender. Teve momentos que eu achava até chato. Mas hoje, todas as vezes que eu lembro,
ele contando, e algumas vezes ele contou com os olhos cheios de lágrima rolando na face dele, como se ele estivesse profetizando na minha vida. Então hoje eu vejo essa conexão, que Deus já estava trabalhando por meio do meu avô na minha vida. Agora sim, ele foi, eu considerava ele ministro, muito embora ele, por ser útil à obra de Deus, ele não teve nenhuma consagração. Eu fui que recebi a consagração de ministro, aí já foi na Casa da Bênção, lá no Rio de Janeiro. Comecei a minha caminhada muito novo, com 15 anos, com 16 anos já era presidente de mocidade, 17 anos já era vice-presidente de 300 igrejas, de todos os jovens da região do Rio de Janeiro. Por aí foi caminhando, mas a gente vai conversar mais na frente, porque tem muita coisa para falar. Quem sabe a gente alonga essa live dividindo em 2, 3 lives mais à frente e incluindo os nossos irmãos aí, porque vai sair um caldo maravilhoso aqui. Não tenha dúvida. Amém. Isso mesmo. Irmão? Eu estava divulgando a nossa live com alguns jovens, né, que a gente vai passando ao longo do ministério e a gente vai identificando aqueles jovens, aquelas pessoas que têm um chamado de Deus, né, pastor? E eu aproveitei esse momento e entrei em contato com alguns jovens. Pessoal, você não pode perder. Você é um vocacionado, você tem que estar atento para o que Deus vai falar. Ó, nossos irmãos aqui da IMW de Martins está dizendo assim, com água na boca. Pastor José Roberto, ele conseguiu entrar, tá aí. Aí, eu estava falando para eles, né? E a gente quer trazer justamente essa vocação bíblica, a gente vai extrair da palavra, né, pastor? A gente vai mostrar algumas figuras que receberam esse chamado de Deus na palavra, nós vamos também trazer para os nossos dias. E o primeiro exemplo, que a gente até conversou depois, né? Tá aí meu primo Jefferson, Anilson chegando agora. Anilson é daqui de Maceió também. E o primeiro exemplo que a gente pode citar, pastor, aqui, esse exemplo bíblico que recebeu um chamado de Deus, é o profeta Ezequiel. Né? A gente até comentou. Vamos falar sobre o profeta Ezequiel. E a gente vê que o profeta Ezequiel, ele recebeu o chamado de Deus, um chamado por Deus, num cativeiro babilônico. Né? Tanto é que ele é conhecido como o profeta pós-exílio. Né? Temos 5 profetas pós-exílicos, mas ele começou a exercer o seu ministério no cativeiro. Depois de 5 anos que ele tinha sido levado, né? Ele foi levado na segunda leva. Depois, a primeira leva, o rei Nabucodonosor levou Daniel e alguns jovens, né? Alguns da linhagem real. E depois de 8 anos, ele volta a invadir, a cercar Jerusalém. E dessa vez ele leva o profeta Ezequiel, né, junto com o rei, e mais 10.000 homens, contabilizando 10.000 homens. Pai do Senhor, bênção. Pai do Senhor, Deus abençoe. Amém. E nesta segunda leva, o profeta ele vai para Babilônia. E é tão interessante porque o capítulo 1 de Ezequiel, ele vai começar falando que estava ali já tinha se passado 5 anos. Né? Se a gente olhar para o capítulo, o Salmo 137, a gente vai ver o desfavor dos irmãos, a desmotivação. Né? O salmista ele vai dizer, olha, eu já pendurei as nossas harpas e eles pedem canções. Né? A gente vê aí o salmista dizendo que eles estão pedindo canções, que eles cantavam a Deus, e o salmista vai dizer, como nós vamos cantar em terra estranha? E a gente vai ver até um sentimento de fúria no salmista, lá no Salmo 137. Né? Quando a gente vai chegando no finalzinho do Salmo, ele vai dizer, ó Babilônia, quem dera que os teus filhos sejam esmagados sobre a rocha. Né? A gente vê esse desejo de vingança, de morte contra a Babilônia, mas algo é tão diferente na vida do profeta Ezequiel do que foi com o salmista. Porque o profeta, ele vai experimentar algo único, ele vai ter uma visão dos 4 seres viventes, logo no capítulo 1 de Ezequiel, né, que vai dizer que estava lá, à margem do rio, e de repente ele contempla lá os 4 seres viventes, mas o que eu acho lindo é o verso de número 28, quando o Senhor vai dizer para o profeta Ezequiel que
é com ele e que a mão dele está sobre o profeta. Então, para a gente começar falando sobre chamado, vocação, eu acho essencial todo vocacionado, acima de tudo, ter uma experiência com Deus. Né? A gente vê que o que fez Ezequiel se colocar na brecha, o que fez Ezequiel responder ao chamado de Deus, foi pelo fato dele ter sido marcado por Deus. Foi pelo fato dele ter tido uma experiência com Deus. Isso marcou o ministério do profeta. Né? Tem alguém aqui comentando. Há chamados que acontecem na urgência. Verdade. Pastor José Roberto. Então, para a gente encaixar aqui nos nossos pressupostos, para a gente fazer com que os irmãos comecem assim, fazer um desenho, fazer um esquema mental, um mapa mental, de repente para ele começar a organizar o seu campo de pensamento e se situar dentro dessa realidade. Então, o pastor já extraiu aí que o primeiro pressuposto é ter uma experiência com Deus, que eu considero o despertar do chamado, não é? Porque pressupõe que alguém nos chama, alguém nos chamou. Então, esse alguém que me chamou, eu preciso conhecê-lo. Precisa se tornar claro para mim quem é essa pessoa, eu preciso identificar ela. Então, só por meio, realmente, da experiência é que nós vamos entender esse primeiro pressuposto. Pode continuar, meu pastor. Aí, pastor, nós vamos ver o ministério aí do profeta Ezequiel. Né? A gente vai ver que ele começa a conclamar a nação, o povo ao arrependimento, novamente, porque é como se ele estivesse dando continuidade àquilo que Jeremias começou a fazer lá em Jerusalém. Né? O povo foi para o cativeiro, mas não mudou a sua conduta de vida. A conduta de vida continua a mesma. Eles envolvidos no pecado, eles se entregando aí a prostituição, as riquezas, e de repente a gente vai ver o profeta incomodado com toda a situação que está acontecendo e ele começa a profetizar. E algo tão poderoso, tão forte que a gente vê é que o próprio Senhor ele está incomodado. A gente olha para o capítulo 2 e o Senhor vai dizer assim, olha, eu procurei entre vocês. A gente vai ver que o Senhor procurou entre os sacerdotes, entre os profetas, entre os governantes e entre o povão. Alguém que se pudesse colocar na brecha, alguém que estivesse vivendo de forma diferente. Né? Então a gente vê o Senhor procurando entre o povo alguém que pudesse a sua voz profética, alguém que pudesse clamar em favor do povo. E eu acho que aí já é uma segunda característica daquele que tem uma vocação. Ele não se conforma com a situação em que ele está inserido. Ele não se conforma com o meio em que ele está vivendo e como as coisas estão acontecendo. Ele sente que ele tem que fazer alguma coisa. Ele sente que ele tem que mudar essa história. Aí eu já vou encaixar o John Scott, né? O escritor do Discípulo Radical, quando ele fala em uma dos seus pressupostos a respeito do inconformismo. Pessoa não se conformar com o que está vendo para a nossa realidade, para a nossa atualidade. E realmente, quando você se sente incomodado com o mundo à tua volta, com a situação lastimável em que as pessoas se encontram, como a situação nossa de conflito que nós estamos vivendo, e que existe num momento como esse, o surgimento, parece que brota, né, de todos os lados, aquele já intitulado profetas do caos, aqueles que parece que até sentem prazer de profetizar desgraça, espalhar desgraça, disseminar desgraça. E se a gente não se desligar dessas fontes, a gente acaba perdendo a nossa esperança também. E, de repente, deve ter aqui algumas pessoas que já ouviram tanto que estão meio que distante dessa direção do chamado. Então, esse canal ele se propõe a ser uma dose de esperança para fazer com que essas pessoas se reconectem, voltem para o centro da vontade do Senhor. Então, realmente, meu pastor, é uma segunda característica pontuada excelente e a gente vai entrar nos conflitos, né?
Pode ficar à vontade. É verdade. E pastor, aí a gente vai vendo, então, descorrer, né, da história, e a gente vai ver que Ezequiel, ele quando começa a falar justamente desses problemas, né, que ele procura entre os profetas, eles estão profetizando mentira, estão dizendo que o Senhor está dizendo algo que o Senhor não está falando. Ele procura entre os sacerdotes têm negligenciado a obra de Deus, a obra sacerdotal, né, até se misturando o profano com o sagrado. O Senhor ele está furioso com isso. E quando o Senhor vai procurar entre o povo, né, entre os reis têm roubado o povo tem destruído um ao outro, então não tem ninguém. Mas o que eu acho tão lindo é porque no verso 23, o profeta ele vai dizer assim, olha, veio a mim. Né? O Senhor procurou a ele, em meio a esse caos, em meio a tudo isso, o Senhor procurou o profeta. Ele vai dizer, olha, veio a minha palavra do Senhor. Né? E ele começa a relatar o problema do povo e no final o Senhor dizendo, busquei entre eles um homem que tampasse as brechas. Né? O Senhor está procurando alguém, aí é a terceira característica. A primeira é ter uma experiência com Deus, a segunda é você identificar a situação, não se conformar, né? O inconformismo, mas a terceira é você estar disponível. Ezequiel, ele se sentiu disponível para ser esse que vai tampar essa brecha, né? Que vai se colocar em favor do povo e clamar pelo povo. Algo que muitos têm tentado fugir. A gente vê aí o exemplo do próprio profeta Jonas, né? Quando o Senhor fala com Jonas para ir para Nínive, Jonas ele quer fugir, mas ele quer fugir para Tarsis. E aí entra também um alerta, porque aquele que é vocacionado por Deus, eu penso dessa forma, pastor, aquele que é vocacionado por Deus, não adianta ele querer fugir, fazer outra coisa, sei lá, viver outra situação que não seja a que Deus preparou para ele. Eu vou dar um exemplo meu. Né? Quando eu me senti vocacionado, foi logo no início do meu ministério. Logo quando eu comecei a minha caminhada cristã. A minha caminhada cristã, eu me converti aos 13 anos. Aí meu irmão Abner chegando, Eva. Eu me converti aos 13 anos de idade. Fui o primeiro cristão da minha casa. Meus pais, eles não eram cristãos. Então, eu fui o primeiro. Fui perseguido praticamente por uma vizinha nossa que todos os dias levava CD, me presenteou com a Bíblia. Todo culto, essa vizinha ia na nossa casa me convidar para ir à igreja, nos convidar. Mas como eu era o mais novo, minha mãe dizia assim, ele vai representando a família. Então eu não tinha para onde fugir. Muitas vezes me escondi no banheiro, inventei que ia dormir, para não ir para a igreja. E terminava indo, mesmo sem querer. E nesse período, comecei a conhecer ao Senhor. A palavra começou a adentrar no meu coração. E algo já foi mudando na nossa casa, porque aquele jovem que estava buscando ao Senhor, ele começou a ser confrontado. Eu comecei a ser confrontado com o meu pecado. Eu comecei a ser confrontado com a minha vida. Então eu ia ao culto agora, mas não por obrigação. Eu ia por prazer, por alegria. E aquilo começou a mudar algo em mim. E como eu estava falando, pastor, chegou um período da minha vida que eu comecei a identificar o chamado de Deus. E acima de eu identificar o chamado de Deus na minha vida, a igreja começou a ver isso. A igreja ela começou a olhar para mim e dizer assim, você tem um chamado. E eles me davam oportunidades e muitas vezes eu era pego até de surpresa. Né? Faltou o irmão que ia ministrar tal dia, aí ele dizia assim, chama Samuel, chama Samuel. Então, eu ainda muito jovem, eu comecei a participar da obra da igreja e fazer algumas coisas que, às vezes, eu confesso para o senhor, não estava nem preparado. E quando chegou um momento crucial na minha vida, que eu terminei o ensino médio, eu estava perto a ingressar à faculdade de Direito, tinha feito o Enem, tinha passado,
já tinha feito minha inscrição na faculdade, e nesse momento de ingressar na faculdade, o Senhor ele me cobrou algo muito forte. O Senhor ele cobrou que eu largasse a faculdade, que eu não ingressasse na faculdade e fosse estudar teologia. Então, eu comecei a identificar que eu precisava abrir mão. E eu não seria feliz fazendo outra coisa a não ser obedecendo o chamado. Então eu entendi que havia uma necessidade em mim de conhecer mais ao Senhor e me dedicar aquele tempo somente para que o chamado de Deus ele viesse se cumprir. Então eu não quis ingressar na faculdade. Eu resolvi fazer o seminário. Eu resolvi começar a estudar teologia. Foi um pouco decepcionante para os meus pais, mas ao mesmo tempo também foi motivo de alegria. Amém. Mas é realmente o que eu acho interessante assim, que o chamado ele se resume àquilo que todas as vezes que você lembra, que você toca, que você ouve, ele queima como ele arde como fogo no teu coração. E é uma coisa assim que se você não realizar, é como se você fosse morrer. Você se reconhece, você se encontra. A tua identidade se afirma no chamado, vivendo o chamado. O nosso pastor José Roberto, ele fez uma pergunta, qual seria o perfil do líder de hoje, na atualidade? Acredito que seja na atualidade. Eu estava até lendo um artigo da matéria de teologia, de planejamento pastoral, e ela aponta que, na atualidade, nós temos que abandonar esse dualismo globalizado, dessas ideias de que sempre tem que se contradizer. Por exemplo, ou tristeza ou alegria, ou medo ou segurança, esperança, desesperança. Quer dizer o quê? Você tem teu conceito, você tem a tua ideia, teu pensamento, ou eu abro mão do meu para aceitar o teu, ou você abre mão do seu para aceitar o meu. Não. O líder de hoje, a principal característica do líder de hoje é o líder que entende que ele precisa exercer um papel de mediador de ações, mediador de conflitos, mediador de conceitos. É aquele que consegue articular momentos como esse que estamos vivenciando agora e consiga fazer a conexão entre esse jovem que de repente ele está com a ideia meio conturbada, com pastores, como irmão, que está relatando aí o descortinar do seu chamado, porque a gente sabe que cada um, de repente, ele procede de uma forma diferente, mas aquele que age em cada um de nós é o mesmo. É a ação do Espírito Santo que queima o nosso coração, que nos faz despertar para essa realidade de que nós precisamos realizar algo que, se não realizarmos, a gente vai viver e vai mergulhar numa crise de identidade, numa crise existencial. Eu acho interessante porque eu puxo um pouco para o meio secular, que eu me lembro que a minha mãe, que também era cristã, e ela nos educou no Evangelho, ela sentava comigo para a gente assistir as corridas de Fórmula 1 todos os domingos do Ayrton Senna. E eu aprendi a sonhar com a minha mãe através de ver o Ayrton Senna. Ali que eu desenvolvi a capacidade de sonhar. Ela me fazia sonhar através dele e, ao mesmo tempo, ela vinha incutindo aquilo dentro de mim. Você vai crescer, você vai ser um doutor, você vai estudar. Eu me lembro, às vezes, que ela discutia com meu pai que tinha pouco conhecimento, queria que eu tirasse logo uma profissão. E ela, não, meu filho vai estudar, vai ter um futuro diferente. E uma das frases da Ayrton Senna foi justamente essa. Se uma pessoa não tem mais sonhos, ela perde o sentido de viver. Sonhar é preciso. Então, se uma pessoa ela perde os sonhos, a sua capacidade de sonhar, ela perde o sentido de viver. A pessoa precisa sonhar para viver. E a gente está recheado de exemplos. Aí agora eu vou entender por que meu avô falava tanto de José na minha cabeça. Tanto de sonho. E aí a minha mãe me fazendo sonhar também. Olha que conexão maravilhosa, não é? E aí a gente está hoje aqui diante dos nossos irmãos, compartilhando com eles essa realidade. Mas aí eu quero pegar mais um gancho lá nos 2 discípulos no caminho de Emaús, aonde eles estavam lado a lado com o mestre, que de repente é o que acontece com cada um daqueles que são chamados,
mas não ainda tomaram conhecimento do chamado, mas sente que o fogo está queimando no coração toda vez que fala. E que eles ouviam as palavras do mestre conversando com eles no caminho de Emaús, caminharam junto com ele algum tempo, e não foi pouco tempo, não é? E eu me lembro que, assim, no relato de Lucas, no capítulo 24 e no versículo 14, eu tenho que trocar meu óculos, porque meu óculos também já não está me ajudando tanto. E nós temos a seguinte afirmação: e disseram um para o outro, porventura, não há... quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras. Então, veja bem, que ardia no coração daqueles discípulos, mesmo eles não reconhecendo Jesus, não reconhecendo Cristo ressurreto. O que ardia no coração deles? As palavras de Cristo, porque as palavras, elas buscam uma conexão com aquele que é chamado. Então, aquele que é chamado, as palavras queimam, arde no seu coração. Você fica incomodado com essa realidade. Bom, caiu o nosso canal aqui com o pastor Samuel. Eu vou aqui chamar ele novamente. Deve ter acontecido alguma coisa. Nós temos mais o nosso irmão chegando aí, entrando. Pastor Gustavo, seja bem-vindo, meu pastor. Um forte abraço. Deu uma caída aí. Voltou agora? Ok, não, isso foi a minha ou foi a do senhor? Isso caiu aqui, mas eu chamei de novo, restabeleceu. Eu falava para eles que aqueles discípulos, eles tiveram... ainda dos discípulos, isso, como o senhor está falando, sabe o que eu acho tão lindo? É porque quando eles estão a caminho, né, Jesus vai ao encontro deles, não deixa eles desmotivados, mas quando está depois da ceia, que Jesus começa a agradecer, eles reconhecem o nosso Senhor. E nesse momento, Jesus desaparece e eles falam algo que eu acho fantástico. Eles dizem, por acaso o nosso coração não ardia quando ele falava conosco? Né? Eles sentiram que o coração deles queimava quando o mestre falava. Eu acho que todo vocacionado, né, ele sabe quando o Senhor está falando. Ele identifica a voz de Deus quando Deus está chamando ele. E aí a gente vai pegar um gancho sem sair desse personagem que tem muita coisa para abrir em torno da figura dele. Um momento, acho que o ápice do chamado dele foi quando o Senhor leva ele para o Vale de Ossos Secos, mostra ele diante das impossibilidades e diante daquilo que os olhos dele estão vendo, diante da impossibilidade dele, o Senhor consegue tirar dele exatamente aquilo que ele quer tirar de cada um de nós, aquela resposta que vai agradar o Senhor. Não é? Porque quando o Senhor chamou Moisés e Moisés entrou em conflito, o Senhor revelou para ele: ó Moisés, tu não queres, mas eu quero. Tu não podes, mas eu posso. Tu não fazes, mas eu faço. Porque no final da história, não foi você que libertou o meu povo, foi eu por meio de você. Então é lindo quando o Senhor pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode suscitar desse vale de ossos vidas? E a resposta que todo vocacionado, com o coração inflamado, com o coração ardido, envolvido, glorificando a Deus, em conexão com o céu, precisa abrir a boca e deixar sair de forma simples e harmoniosa, porque faz bem aos ouvidos daquele que o chama. Tu o sabes, Senhor. De linhagem sacerdotal ou não, de linhagem ministerial ou não, ou, como eu costumo falar, um desgraçado lá, que se não fosse a graça a gente não estaria aqui, não é? Um ali largado à margem, como o samaritano, a parábola do samaritano, um sem identidade, não é? Que foi envolvido nesse plano de Deus, que nos incluiu. Então, o que o Senhor quer ouvir de você, amado, de você, amada, quando o seu coração arder, todas as vezes que você ouvir falar do chamado, e você olhar, mas é difícil, é impossível, não consigo, não tenho capacidade. Lembre-se que o que o Senhor quer ouvir de você, tu sabes, Senhor. Não é mesmo, pastor? Pastor, se a gente for observar, né, pegando esse gancho, eu acho que todo chamado, né, todo que é vocacionado, ele sempre vai levantar a questão dizendo assim: Senhor, eu sou falho, eu sou dependente, eu não consigo. A gente vai ver isso no chamado de Jeremias também. O Senhor falou de Moisés, né? Moisés
coloca aí a dificuldade da fala, né? Mas eu não sei falar. A gente vai ver Jeremias dizer assim, eu não passo de um menino, né? Mas eles se disponibilizam, eles encontram neles a dificuldade, mas eles se disponibilizam. Eu acho que todo vocacionado, ele tem hora que ele para e ele olha para ele e ele se acha um nada. E na verdade nós somos nada diante do ser de Deus. É a graça de Deus quem nos capacita, é a graça de Deus quem nos levanta, é a graça de Deus quem nos vocaciona, né? O Senhor nos chama, Ele que está nos chamando, né? O chamado ele é interno, mas ele reflete de forma externa, né? Então eu acho isso tão lindo, que a gente sempre vai dizer assim, eu não consigo, eu sou falho, eu sou pequeno, mas o nosso Deus, ele sempre vai nos levantar. Tem uma frase do Esponjo, pastor, Amém. Ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, ninguém deve entrar no ministério se o mesmo tem condições de optar por outra vocação. No ministério só permanecem pessoas que sentem fortemente que não tem para onde correr. O ministério de Deus, se você tem condições de fazer outra coisa, dizer, eu quero ser médico, eu vou fazer medicina, e você tem condições de fazer medicina, está longe do ministério de Deus, Esponjo diz claramente, né? Vai fazer essa outra tua vocação, esse outro teu desejo. Mas se você que não consegue viver sem um ministério, é você que Deus quer para um ministério, né? É eu e você que não consegue fazer outra coisa a não ser cumprir o chamado de Deus. É esses que Deus quer. É esses que Deus está vocacionando. E de repente pode, lógico, com toda certeza, aquela parte de conflito, se a gente for estender, a gente vai entrar na outra live, a semana que vem, já fica aqui agendada. Mas Sêneca, um filósofo, ele trouxe a seguinte ilustração que tem a ver com a frase de Spurgeon, porque ele afirma que quando um homem não sabe a que porto ele se dirige, nenhum vento é o vento bom para ele, não é? Naquela época, os navios eram movidos pelo vento, levados pelo vento. Então, amado, seja levado pelo vento do Espírito. Mas você precisa ter convicção de qual porto que você quer que seu navio encoste, não é? Não adianta, se a gente não souber aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar, se a gente não tiver essa certeza, essa convicção nas nossas atitudes, nas nossas ações, e até no nosso fazer, porque a gente vai finalizar aqui com a questão da necessidade de buscar essa capacitação, muito embora a gente sabe que Deus nos capacita, o apóstolo Paulo já falou que a nossa fraqueza é onde se aperfeiçoa o agir de Deus. Então, glória a Deus por isso. Mas há uma necessidade daquele que é vocacionado, identificou a sua vocação, ele está inserido no plano, não é? Específico da igreja para preparar esse perfil dos novos ministros, ou de outros que vão trabalhar em áreas afins aqui dentro de cada vocação. Então é interessante, porque isso me lembra uma ilustração que na Segunda Guerra Mundial vinha alguns navios desorientados, perdidos, né, sem rumo, e eles se encontraram em alto mar. E aí um comandante gritou para o outro, tu podes nos orientar para onde nós precisamos ir? Então o outro de cá perguntou, da onde tu vens? E aí o outro respondeu, eu não sei. Então o outro falou para ele, se você não sabe da onde está vindo, então pouco vai te importar, te interessar saber para onde você vai. Então nós precisamos saber de onde nós estamos vindo. Você veio do mundo, você veio de uma vida destruída, ou você veio de uma linhagem ministerial. Você precisa saber das tuas bases, de onde você veio, teu coração ardeu pelo chamado. E você precisa saber de onde veio e crer que Deus vai te levar às águas profundas, a provar uma experiência maior, a ser pescadores de almas. E esse é o cerne do chamado. Eu identificar que eu não estou perdido, que às vezes a pessoa fica no conflito, né? O que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. E hoje, aqui, eu tenho até aqui, lições de um legado do nosso bispo Elisiário. Louvado seja Deus. Tem uma muito passagem bom aqui que inflama o coração daqueles que são vocacionados. Em forma de poema, eu acho que é até um hino. Ao olhar atrás, Senhor, te exaltamos,
pois teu querer nos fez povo seu, com a tua mão movendo homens santos, nos separou para uma missão. Num coração abrasado tudo começou, em corações abrasados continuou. Um coração abrasado, dai-nos, Senhor, aviva a chama da santidade, renova o nosso amor. Então, olha só, tudo de fogo, coração queimando, coração abrasado, esse é o sustentáculo. Eu já estou sentindo que tem alguém, pastor, com o coração queimando aí. É o Tom, aqui, nossa ovelha, aqui em Maceió. Pastor, a minha internet está legal? Tá ótimo. Dá para ouvir normal. Pastor, outro detalhe que eu quero trabalhar aqui do vocacionado é a questão da disponibilidade. A gente vê que o vocacionado, ele, como eu falei, né, o Ezequiel aqui, ele se disponibilizou, ele contemplou a situação, mas ele se disponibilizou. Né? Ele quis ser esse que ia tampar a brecha. Mas outro exemplo que a gente tem de um jovem que se disponibilizou, na própria palavra, é o jovem Josué. Né? Ele estava ali acompanhando Moisés, o Senhor falou de Moisés, e eu tenho até aqui os textos que eu ministrei sobre isso esses dias. Aqui não estava pensando em falar na live, mas lembrei agora. Né? A gente vai ver que Josué, ele não apareceu de repente para liderar o povo. A gente vai ver que ele estava envolvido na história. Né? Quando a gente observa Moisés subindo ao monte para receber ali os 10 mandamentos, né? Ouvir o Senhor, que o Senhor tinha para ele, a palavra vai dizer que Josué estava onde? Josué estava no pé do monte, enquanto o povo estava no arraial, estava lá, Josué estava esperando Moisés. A gente vai ver Josué guerreando as guerras de Moisés, né? Êxodo 17, Josué está lá, guerreando as guerras do povo, batalhando. Ele ainda não está em evidência, mas ele está batalhando, ele está lá ajudando o seu pastor, né? O seu pastor Moisés. Amém. Ele está trabalhando em prol. Quando a gente vai ver Êxodo 33, quando Moisés desce do monte, o povo fez um bezerro de ouro, né? Deus se enfurece com o povo, manda o povo embora, diz, olha, eu não vou mais com esse povo, vou mandar um anjo apenas com esse povo, e o povo pranteia. Aí Moisés vai clamar pelo povo na tenda da congregação, Êxodo 33. Moisés sai de perto do povo, vai para a tenda da congregação, né, clamar pelo povo, e a palavra lá no verso de número 12 vai dizer que Josué ficou aonde? Na porta da tenda. A nuvem de glória desceu, né? A nuvem de glória desceu, Deus estava falando com Moisés, e Josué estava na porta da tenda em que Moisés estava falando, né? Esperando Moisés. Aí a gente vai agora lá para o capítulo 1 de Josué. O capítulo 1 começa já dizendo o seguinte, olha Moisés, olha Josué, meu servo Moisés é morto, né? Dispõe-te. Agora ele está dizendo para Josué se dispor para fazer o povo herdar a terra. Mas a gente observa que Josué esteve todo o tempo disponível. Né? A gente observa que Josué estava o tempo todo dizendo assim, eu estou aqui, Senhor. Né? O coração de Josué estava ardendo fazia tempo. E a gente vai ver quais são, pastor, as recomendações de Deus para Josué. A gente vai observar aqui, em primeiro lugar, Josué sobre esperar o tempo de Deus na vida dele. Né? No capítulo 31 de Deuteronômio, Deus mandou Moisés orar por Josué, mas apenas no capítulo 1 de Josué que ele começa a executar aquilo que Deus estava preparando para ele. Houve uma espera de tempo, né? Houve a espera de Moisés morrer para que ele pudesse começar a liderar o povo. Então, eu acho que todo líder precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Segundo detalhe, que a gente olha aí no capítulo 1, Deus disse para Josué se posicionar, né, que ele precisava ser forte, ser corajoso, ele precisava ter uma postura de líder. Então, para exercer o ministério pastoral, eu tive que começar a ter uma postura bem antes. Né? Eu precisei tomar uma postura de oração, uma postura, um caráter cristão. Meu caráter precisou ser mudado antes, porque eu vejo muitos jovens querendo aí, almejando o ministério pastoral, mas a vida não condiz com aquilo que ele quer.
né? Faz videozinho sem camisa, dançando, posta no Instagram. Aí o camarada diz que quer ser um pastor, mas faz coisas que não condiz, né? Então a gente vê que Josué, Deus dá uma diretriz para Josué: olha, você precisa ser forte, ser corajoso. Por quê? Se Josué ele tivesse uma postura diante do povo, o povo ia se alegrar. O povo ia olhar para ele e entender: olha, vamos herdar a terra, a gente tem um líder. Né? Mas se a postura dele fosse diferente, se a postura dele fosse uma postura de um cara que não tivesse visão, que não tivesse aí um ânimo, né, para motivar o povo ia perder a oportunidade de entrar na terra. E no fim de tudo, outra característica, eu vejo, o Senhor deixa claro que Josué ele precisava guardar as palavras da lei. Ele diz assim: olha, medita nela de dia e de noite. Verso 7 e verso 8. O Senhor vai dizer para Josué: medita nela, coloca ela como... E eu acho fundamental, né? Você está me ouvindo, você está dizendo: eu tenho uma vocação, eu quero ir para o campo missionário, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor. Deixa eu te dizer algo, meu querido. Né? Esse é o período de você se preparar. Quando Deus falou para Josué: olha, Josué, medita na lei, medita nela de dia e de noite, era a palavra de Deus, né? A palavra que o Senhor está mandando ele meditar. E a gente vai ver no Salmo 119, verso 105, o salmista dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ela é quem vai nos guiar por esse caminho, né? Ela que vai nos direcionar, a palavra de Deus. A gente vai ver Jesus dizendo: olha, quem de mim se alimenta, por mim também viverá. João aí, se eu não me engano, João 6, verso 57, né? A gente vai ver Paulo ensinando a Timóteo como iniciar o ministério, e ele dizendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo, né, capítulo de número 2, verso 15, olha, Timóteo, procura apresentar como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Né? Se eu entendo que eu sou um vocacionado por Deus, eu preciso ter essa postura. Saber esperar o tempo de Deus, saber ter uma postura no meio da sociedade. O meu caráter vai contar muito, pastor. O caráter conta muito. Eu fui coordenador acadêmico de um dos maiores seminários aqui de Pernambuco, que é o Seminário Pentecostal do Nordeste. Ele é do Canadá e tem aqui em Recife, em Caruaru. Eu fui coordenador do seminário de Caruaru. Sabe o que me fazia muitas vezes chorar diante do seminário, na minha sala? Era ver líderes cristãos com o nome totalmente corrompido. Quando chegava alguns alunos querendo estudar a palavra, e já eram pastores de igreja, eu me decepcionava quando eu ouvia de outras pessoas: olha, pastor, esse camarada não paga ninguém, tem um nome sujo. E muitas e muitas vezes, pastor, a gente teve que se decepcionar com essas pessoas. Pessoas que às vezes formavam, a gente contratava toda uma equipe de formatura de foto, fotógrafo, e no final alguns alunos terminavam devendo para essas pessoas, né? E não davam satisfação. E você via que não era uma questão financeira, né? Porque quando é uma questão financeira, a gente até entende: ficou desempregado, está sem receber. Não eram pessoas abastadas, tinham muito recurso, mas tinham o prazer de sujar o nome. Então, assim, o meu caráter, ele conta muito, né, para o ministério. E a gente vê isso, Deus falando para Josué, né, ter uma postura diante do povo. E essa questão também da palavra, de conhecer a palavra. Né? Eu acho que todo pastor, todo vocacionado precisa sim conhecer a palavra do nosso Deus. Ela é o nosso alimento. Sem ela a gente não sabe para onde ir. Chegou alguns irmãos aí, irmão Ivanildo, falando que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A gente precisa também buscar ser lugares. Tem mais algumas irmãs que passaram aí, meu pastor. Eu vi a nossa irmã Elisângela, eu vi que a Elisângela... O pastor Luiz estava conosco, né? O Tom estava conosco. Então, é importante as irmãs também que estão participando aí, nossa irmã Beth Silva, que é assim, o chamado, minha irmã, meu irmão, ele não é exclusivo, né? Pelo contrário, ele é inclusivo, porque Jesus Cristo ele incluiu as mulheres. Inclusive, nós temos narrativas bíblicas do Evangelho
que as mulheres, elas ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. Elas andavam ali com ele, elas exerceram um papel fundamental no ministério. E elas também, em algum momento, elas se tornaram protagonistas dentro desse cenário. E aí eu tenho aqui um livro... O senhor falando a respeito disso, pastor, acabou de entrar uma pastora amiga minha, Denise Neri. Ela foi missionária na África. Essa mulher tem um testemunho lindo. Voltou em coma da África por uma malária que ela adquiriu lá no cérebro, na cabeça, ó. E Deus fez um milagre. E essa mulher tem um trabalho lindo num lugar. E eu fui e a gente diz assim, meu Deus, que difícil encontrar essa terra. Mas, pastor, que obra linda, né? É isso que o senhor está falando. A vocação, ele não se limita, né? O nosso Deus, ele não limita os vocacionados. Ele vai buscar aquele que, às vezes, ninguém dá nada. A nossa jovem, cadê, Michele? Não, é um jovem. É um jovem? O Rick, de 19 anos, está dizendo que ele é o mais novo da sala do seminário e está perguntando como faz para lidar com a ansiedade até chegar à consagração formal pela igreja. Deu para o irmão ouvir? Então ele vai querer uma forma para controlar a ansiedade, porque ele sendo novo, e esperar até chegar à consagração dele. Bom, na verdade, contexto da ansiedade, pastor, pode falar. A palavra diz que há tempo para tudo, né? Amém, Denise? Eu te abraço para você, viu? A palavra diz que há tempo para tudo, né? Eu vou falar algo pessoal. Não foi diferente comigo, né? A ansiedade, às vezes, não me deixava ver Deus agindo. A ansiedade, às vezes, ela pode se tornar maléfica. Ela não me deixava ver Deus agir. Eu ficava me perguntando, mas Deus, quando é o tempo? Né? Que hora vai chegar? E eu observei que tudo foi no tempo certo. Eu terminei o seminário. Quando terminei o seminário, no ano de 2016, eu já fui, meu SD, que era o pastor Celso Sidrônio na época, ele já pegou todos os meus dados, já levou para o concílio. Lá no concílio, primeiro eu tive a aprovação da minha igreja, né? Por isso eu quero ressaltar que a aprovação da igreja é importantíssima, né? Se você tem um chamado de Deus, sente esse chamado, sente essa vocação. Quem vai colocar você diante dos pastores, diante da igreja, quem vai te aprovar primeiro é a igreja local. A igreja local é quem vai aprovar primeiro. Então, tenha a aprovação da sua igreja local, seja alguém que serve na sua igreja. O pastor está precisando de alguém para lavar o banheiro. Querido, vai lavar o banheiro. Quantas vezes eu lavei a minha igreja quando eu era jovem? Ontem mesmo eu estava olhando aqui algumas fotos antigas e pastor era festa. Quando o pastor dizia assim, gente, eu preciso de voluntários para lavar a igreja. Os jovens não iam por obrigação, a gente ia para escorregar no piso da igreja. A gente ia para brincar enquanto lavávamos a igreja. Né? Então eu servi na minha igreja com amor. Eu trabalhei com crianças, eu trabalhei com adolescentes, fui líder de adolescentes, fui líder de jovens, para hoje chegar onde estou, fui presbítero. Então eu subi os degraus. Né? Tem pessoas que querem já chegar no topo. Né? E Deus pode fazer isso. Mas comece aos poucos, comece trabalhando com as crianças, comece trabalhando. Né? Então tenha a aprovação da sua igreja. Aí voltando a falar a respeito do tempo. Né? O tempo ele nos ensina. O tempo ele também nos ensina, ele é nosso professor. Então, como eu estava falando, chegou um momento que eu terminei o seminário, Deus encaminhou tudo. A igreja aprovou, eu fui aprovado no conselho ministerial. Então, tudo aconteceu no tempo de Deus. Eu falo que até a minha consagração foi num tempo maravilhoso, que foi no tempo que o meu neném nasceu. E quando o meu neném nasceu, o Senhor nos enviou para um lugar, outra terra, não a nossa. Eu tive que abrir mão de um emprego, eu tive que abrir mão da minha família para obedecer ao chamado do Senhor. Então eu estou aqui em Maceió, mas eu sou de Caruaru, Pernambuco. Estou longe da minha família, larguei tudo. Eu vi que o pastor também era do Rio, né? Trabalhava no Rio e teve que abandonar tudo para obedecer ao ministério. Então, assim, eu acho que o tempo ele também nos ensina. Então descansa, Riquinho. Descansa em Deus, faz tudo certinho, continua servindo. Olha aí, Josué. Josué,
Ele continuou trabalhando, ele foi servindo ao Senhor e chegou o momento dele. Né? Vá servindo, vá estudando. A postura você já está tomando de entrar no seminário, né? Buscar conhecimento, estar servindo na tua igreja. Então, vai chegar o dia que Deus vai dizer assim, filho, agora é você que eu quero usar. Né? Você está se preparando, você se preparou, é você que eu quero usar. Né? Então, eu acho lindo isso. Deus, ele tem seu tempo. Certo? Vou fazer melhor para ajudar ele, porque eu estava com a pretensão no coração de hoje sortear um livro, um dos meus livros na live. E justamente aquele que apresentasse a melhor frase. Mas o tema abordado, a dúvida do nosso jovem aí, tocou tanto no coração que depois ele me passa uma mensagem, me passa o endereço, que eu vou enviar para ele um livro que vai ajudar ele bastante aqui. Amém, glória a Deus. Da geografia, e ele vai entender um pouco mais dos pormenores de saber esperar o tempo. E o nosso pastor Luiz também falou a respeito de vocacionado diferente de vocacionar-se, né? Interessante ter as duas coisas, né, pastor? É verdade. Vocacionado e se colocar na brecha, não é? Como Ezequiel se colocou. Então, que nós possamos não deixar apenas, ou transferir apenas tudo, deixando a cargo do nosso Deus. Existem coisas, como o pastor já narrou aqui, já apresentou, que cabe a cada um de nós fazermos, amados. Porque você precisa entender que não está fazendo para o homem. Às vezes você fica reticente em realizar com aquela questão de vai ter reconhecimento, não vai ter reconhecimento, esse vai me reconhecer, aquele não vai me reconhecer. Importante não é o A, não é o B. Não é o sujeito, não é a pessoa. Sim, o importante é você saber que Deus está te reconhecendo e que Ele é que te chamou, que está trabalhando no seu coração. Eu gostaria só de acrescentar aqui uma parte do meu livro, que eu falo do exemplo de Ruth, não é? A tão conhecida Ruth, um modelo de servidão. Investir como Ruth no modelo de servidão de Noemi representou mudar completamente os rumos da sua vida. Sonhos e planos para aceitar ouvir atentamente o que a sua sogra iria dizer e propor a fazer. Mesmo ela sendo liberada por Noemi, ela tomou a decisão de acompanhá-la, de segui-la. E mesmo ela ouvindo a amargura de Noemi, ela preferiu ouvir a voz da esperança. Ela filtrou aquilo que ela ouvia. Ela absorveu os conselhos de Noemi, que é o que você tem que fazer, porque você vai ouvir muitos conselhos e você vai precisar filtrar isso, vai ouvir conselhos de amargura, de pessoas que por algum motivo o seu ministério não deslanchou da forma que deveria deslanchar, ou pessoas que estão fora realmente, ou pessoas até mesmo que não foram chamadas, não é? Mas que estão querendo se colocar numa posição que não é a posição que elas devem estar. Então você precisa fazer como Ruth. Tome a decisão mais sábia. Ela decidiu servir. Não só seguir os bons conselhos, ela filtrou os conselhos de Noemi, mas ela decidiu abandonar sua cultura, abandonar o seu povo, abandonar sua terra, abandonar os seus deuses, abandonar o seu culto e passou a cultuar o Deus de Noemi. Então, glórias a Deus por isso, porque a partir daí ela foi incluída e ela fez com que nós também fôssemos incluídos no plano de salvação. Ô pastor, tem uma frase de John MacArthur, ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, a convicção do chamado é a maior de todas as fortalezas do pastor. Essa convicção é inabalável. Todas as coisas na vida estão em ordem. Quando ele tem convicção do chamado dele, todas as coisas estão em ordem. Né? Como o senhor está falando aí. Vai ter pessoas que vai duvidar do nosso chamado, da nossa vocação? Ou se vai? Ah, eu encontrei isso. Eu acredito que o pastor também. Teve pessoas que olharam para mim, pastor, pela minha pouca idade. Né? Quando eu ingressei para ser consagrado, eu tinha 25 anos. Né? Então, houve pessoas que olharam para mim e falaram, ele, jovem, não. Né? Eu encontrei dificuldades na igreja. A primeira igreja que eu assumi, tem o Abner aqui, ele sabe disso. Ele foi minha ovelha na primeira igreja que eu assumi. Houve irmãos que chegaram para mim e disseram assim, gente, a gente teve pastor mais experiente, que passou pela gente, e a igreja não deu certo. A igreja não frutificou. Agora com pastor jovem e aspirante a pastor ainda, eu era aspirante.
né? Eu era aspirante a pastor nessa época. A primeira igreja que eu assumi. Ele disse assim, agora com aspirante, vocês acham que a igreja vai crescer? Pastor, essa pessoa que... Live, 10 segundos. A gente pode abrir e continuar. A gente para e volta uns 5 minutinhos e conclui. Pronto, então a gente para e volta. Pessoal, vamos fazer assim.